Olá, pessoas, boa tarde. Eu sou Luciana, sou professora e diretora aqui da Afetos, Instituto de Psicologia, e hoje a gente vai falar de um assunto que nos incomoda um pouco ou muito, que tem provocado muito mal-estar no final das contas em cada um e cada uma, mas que é um tema extremamente necessário, que é para a gente avaliar um pouco a nossa saúde mental frente a essa crise sanitarista que a gente tem vivido, né? E a gente comentar um pouco aqui sobre os impactos ou algumas possibilidades de impacto da pandemia na nossa saúde, né? E mais especificamente na nossa saúde mental. A gente tem desenvolvido aqui uma série de lives com alguns temas que nos atravessam, que tem alguma pertinência, e a gente não poderia deixar de falar sobre essa temática, né? Hoje a gente vai convidar a professora da Católica, onde eu também fui docente, a professora Angélica. Vou tentar chamar aqui a Angélica, porque por mais que eu já tenha feito aqui algumas lives, eu sempre me atrapalho nessa hora. Angélica, se você tiver já por aqui, tenta entrar e solicitar aqui, que eu não estou conseguindo. Deixa eu ver. Não estou conseguindo te chamar, Angélica. Tenta entrar, por favor. Isso, agora vai dar certo. Muito obrigada. Pronto. Agora sim, agora está processando. A Angélica deve estar entrando. Isso. Só um minutinho. Eu já aceitei aqui, Angélica. Não sei o que está acontecendo. Só um minutinho que a gente já começa. Ok. Já aceitei, já solicitei, Angélica. Sei que você está por aqui. Diz que você não pode participar, não sei por quê. Tenta entrar de novo, Angélica, e solicita de novo, por favor. A gente já está o quê? Há mais de um ano, né, vivendo essa situação de pandemia. E é curioso a gente pensar que antes mesmo da pandemia a gente já estava com várias demandas, né, vários problemas de ordem social, político, econômico, as relações familiares, as relações profissionais, as relações fraternas já tão empobrecidas. E aí vem a pandemia e parece que tudo se torna ainda pior. Oi, Angélica. Agora deu certo. Tudo certo, meu querido. Mega boa tarde para você, para as pessoas que já começaram aqui a nos acompanhar e as pessoas que assistem depois, né? Que nem todo mundo pode, assim, na quinta-feira, às 16 horas, estar conosco. Eu já vinha falando aqui, Angélica, pensando, né, como é que a gente já estava se comportando, né, quais eram os fatores que já estavam ali envolvidos nas nossas relações conosco, com o outro, que a gente já não vinha no cenário, né? Assim, enquanto, pensando em Brasil, já desde 2018 a gente já estava extremamente polarizado, a gente já estava com famílias, com movimento e com relações muito fragilizadas, a gente já tinha episódios, eu lembro que a gente fez um trabalho em escolas classes de Taguatinga, tinha um grupo de WhatsApp para automutilação de adolescente. Então, a gente já estava com quadros, com episódios, com adoecimentos, a gente já estava mostrando que, olha, a nossa saúde mental já não estava boa. A gente já não estava passando pelos melhores dos momentos, né? E aí, há mais de um ano, a gente se depara
situação de pandemia, com algo absolutamente inusitado, que a gente não imaginava, a gente não sabia o que era. Eu lembro que a primeira fala que eu fiz sobre o impacto da pandemia na saúde mental, e eu falando sobre a fase pré-crítica e crítica, e eu não tinha ideia, isso em meados de maio, eu não tinha ideia de que agora, nesse exato momento que a gente vai conversar, que a gente está conversando, estamos na fase da crise. E assim, eu espero, desejo que seja a fase da crise, porque a gente pode ser que a gente ainda tenha uma fase pior do que essa que a gente está passando, né, gente? Então, assim, minha querida, seja bem-vinda. Desculpa eu lhe chamar justamente para conversar sobre um assunto tão difícil, tão doído, tão perturbador, que nos dá aquela sensação de desamparo, de um descrédito de tudo. Mas a gente precisa conversar, né? A gente precisa conversar sobre isso. Então, seja bem-vinda, viu? Obrigada por ter aceitado esse convite. Boa tarde, professora Luciana, boa tarde a todas e a todas que estão aqui nos acompanhando nesse momento, nessa tarde de quinta-feira, e para todos aqueles, né, que depois também puderem assistir. É um grande prazer, né, estar aqui com você, dividindo essa tela, né, nesse momento, e eu acredito que estamos aqui para tratar realmente desses assuntos, né, que nos perturbam, que passam por todos nós, né, eu acho que a todo momento que a gente tem a possibilidade de falar, a todo momento que a gente tem a possibilidade de refletir sobre esse momento que estamos vivendo, né? Eu acho que mais do que ninguém, né, nós aqui da psicologia sabemos o quanto é importante falarmos sobre aquilo que nos afeta, aquilo que nos traz angústia, sofrimento, e de alguma forma refletir, né, sobre esse momento. Já vem muito tempo, né, que estamos vivendo essa pandemia, e eu venho percebendo, né, no meu contato com as pessoas, com os estudantes, né, com pacientes, que chega, eu acredito que no início, né, da pandemia, a gente foi, né, pensando, a gente foi se deparando com todo esse fato novo que a gente está lidando, né, que nenhum de nós aqui nunca lidamos com momentos de pandemia, né, e por mais que a gente pense, né, eu acho que você falou bem, né, lá naquele início a gente tentava muito buscar outras experiências que a gente tivesse tido para nos embasar, como agir, como lidar com toda essa situação, né? Mas a gente nunca encontrava porque nunca vivemos, né? Então é um momento único, né? Que não só o nosso país, mas toda a humanidade vem passando. Então a gente, naquele início, a gente foi se preparando, a gente foi estudando, a gente foi tentando entender toda aquela situação. E passado um ano, né, eu acredito que todos nós, né, e todas as pessoas que convivemos, e todos aqueles que nos dispomos, né, a atender, a trabalhar, a gente já sente, né, que é muito duradouro esse momento, né, então, se a gente for pensar nas questões de estresse mesmo, muitas vezes a gente se prepara, né, nós temos ferramentas para enfrentar muitas vezes momentos específicos de estresse, mas quando isso começa a ter uma duração muito grande, né, um ano de duração, então parece que todos esses recursos que nós temos parece que vão se esgotando, né? Então a gente não pode perder isso de vista, a gente não pode deixar que isso passe. Então nós, né, profissionais de saúde, precisamos a todo momento pensar nisso e estarmos assim muito atentos, né, a todas as reações que ainda a pandemia pode causar a todas as pessoas, né, a toda essa comunidade, e nesse momento especificamente, onde a gente percebe, né, que tudo está mais agravado, né, estamos aí com UTIs lotadas, até hoje eu estava ouvindo um depoimento, né, no rádio de um paciente falando com muita dificuldade, né, não conseguia respirar, e ele citou isso, né, eu tô aqui, eu tô com medo de morrer. Então, a todo momento, todos nós, né, nos deparamos com esse medo. Medo de adoecer, medo de morrer, é uma doença que, para cada um de nós, né, para cada uma das pessoas, acaba afetando de uma forma. Então, acredito que uma primeira reação, né, que ainda a gente se depara nas pessoas que temos contato é o medo. Né? Então, o medo de perder as pessoas, o medo, né, do que pode acontecer ainda, as perdas que possam vir, perda de emprego, né? Então,
eu acho que o medo ele ainda está muito presente, né? E à medida que a gente tem o medo, a gente sempre tem que se armar de recursos, né, para enfrentar aquele sentimento. Exatamente, Angélica. E como você diz, assim, cada pessoa, né? Porque por mais que a pandemia, como o próprio nome diz, né? Assim, não tem fronteiras, não é só o país, não é só o Brasil, é o mundo inteiro vivenciando esse caos, mas cada pessoa, eu, você, cada um daqui que está assistindo, cada um está vivenciando de uma forma diferente. A gente tem desde pessoas que estão na ponta, trabalhando, entubando, extubando, vendo pessoas, vendo famílias, quase que a família toda indo embora, né? Indo a óbito por conta de uma doença. Então, a gente tem pessoas que tiveram Covid, estão com várias sequelas, tem pessoas que perderam emprego, tem desde uma pessoa que perdeu um relacionamento, né? Acabou um relacionamento X, até pessoas que, infelizmente, não estão aqui entre nós. E a gente passou 3 mil mortos em 24 horas, e se a gente faz uma conta assim muito simples, se a gente multiplica isso o quantitativo de pessoas que se foram, se a gente multiplica por 10 pessoas que foram diretamente afetadas, isso pensando especificamente em situação desse óbito, né, de um luto, fora todas as outras questões que a gente tem vivenciado, desse distanciamento, por exemplo, né, Angélica, assim, essa sensação de desamparo e até de uma desesperança, e aí, repito, a gente jurava que estava vivendo uma fase já pós-crítica, né? Porque tem a pré-crítica, crítica e a pós-crítica, a gente pensando que já estava vivendo uma pós-crítica, aí a gente vê a situação realmente perdendo aí qualquer possibilidade. E aí vai impactando ainda mais, no mínimo por uma exaustão de compaixão também, né? A gente vai ficando exaurido de tantas dores, de distanciamento, às vezes irritação com quem não distancia, né? Às vezes irritação com quem não consegue fazer o que é para ser feito em prol de todos e todos, enfim. Então, realmente, são muitos elementos a serem discutidos, a serem pontuados, mas eu queria continuar te ouvindo, Angélica, porque senão eu vou ficar aqui falando horrores, eu quero... É porque, assim, não tem como esse tema não mobilizar, né? E hoje, especificamente, assim, minha mãe acabou de se vacinar, né? Minha mãe tem 72 anos, acabou de se vacinar, meu pai já foi vacinado. E vai dando um pontinho de esperança, mas ao mesmo tempo você fica pensando, será que vai ter a segunda dose? Como é que estão para as outras pessoas, né? A gente ficou muito naquela sensação que 2021 vai ser diferente, a gente não sai do 2020, né? E vários sonhos, vários projetos, várias demandas existenciais têm sido procrastinadas para quando isso passar, para quando isso passar. E Angélica, como é que você tem visto aí? Você estava falando de contatos com pacientes, com alunos, eu imagino familiares também, das experiências profissionais pessoais. Como é que você está vendo esse impacto, né? Assim, está impactando em quê? Como? Como é que você tem percebido as pessoas? Processo de adoecimentos? O que a gente vem percebendo muito, né, nas relações, eu acho que nós, seres humanos, somos seres sociáveis, né? Para que a gente se desenvolva de alguma forma, nós aprendemos com as relações, né? Então, com o contato com o outro, né? Desde o bebezinho, o seu primeiro contato inicial, né? Com a mãe, com o pai, com aqueles familiares mais próximos. Então, a vida toda, né? Nós somos seres que aprendemos com relações, e relações próximas, em presencialidade. E à medida que nós fomos caminhando, né, ao longo da nossa história né, e esse contexto de internet, toda essa tecnologia, ela começou a fazer parte da nossa vida, mas talvez em nenhum momento nós pensávamos, né, que as nossas relações seriam quase que todas mediadas por uma tela. Então, de alguma forma, eu percebo, né, de uma forma geral, o quanto isso nos impacta, né, impacta as pessoas que nós lidamos, né, por mais que a gente pense, né, é uma adaptação, então que bom que a gente tem uma tela, que bom que a gente tem internet para a gente conseguir falar com um familiar, para a gente conseguir atender um paciente, para a gente conseguir ministrar uma aula, né, e continuar o nosso trabalho, no nosso caso, mas
Muitos outros trabalhos continuaram sendo feitos dessa forma, mas é uma adaptação, né? Nós, em nenhum momento, se formos perguntados, né, se fizermos uma pesquisa, ninguém gostaria de abrir mão desse contato, né, com as pessoas, dessa presencialidade, e a gente percebe muito isso mesmo, né, nos depoimentos dos idosos, quando eles se vacinam, a sensação é muito essa, né, então eles abriram mão de tanta coisa, né, de estar ali com seus familiares, não que a partir da vacina eles possam, né, sair por aí e abraçar todo mundo, acho que os cuidados eles vão se manter, mas é uma sensação de alívio, de estar um pouco mais protegido para sair, para ver um familiar. Então a gente percebe o quanto que o contato social, né, ele é importante para a nossa vida, para a vida das pessoas. E isso vai gerando, né, gente, sentimentos aí de muita angústia, de muita ansiedade. E uma das coisas importantes, né, que eu acho que a gente precisa ressaltar sempre é validar todos esses sentimentos, né? Então, eu estou irritada, eu estou me sentindo triste, eu estou sem vontade de fazer nada. É validar que tudo isso faz parte do momento que estamos vivendo. É importante, né, enquanto profissionais de saúde, que nós saibamos avaliar, né, aquele paciente que está diante da gente, ou muitas vezes um estudante que procura para conversar, para tirar suas dúvidas, saber também diferenciar que existe um momento, né, de pandemia que traz o isolamento, que traz o afastamento dessa pessoa, muitas vezes do seu contato com amigos, né, então aquela vida que tínhamos antes, né, então que tudo isso pode impactar, então precisamos ter uma atenção especial, né, para que essas pessoas possam validar todo esse sentimento, tudo isso toda essa angústia, irritabilidade, tristeza, sabendo muito diferenciar, né, até que ponto isso podem ser sentimentos impactados por esse isolamento, pela pandemia, pelo medo, ou muitas vezes se trata, né, talvez de um início de um transtorno. Então é importante que a gente, né, pense também, enquanto saúde mental, enquanto profissionais, né, de saúde mental, é, no impacto disso na pessoa, né, sabendo diferenciar esse momento, mas também sabendo o momento de fazer uma indicação, de olhar aquele quadro com um pouco mais de atenção, né? Sim. Eu fico imaginando também o quão pode potencializar quem já vinha, né, com alguma situação. Tem algumas literaturas, como a própria, aquelas cartilhas da Fiocruz, né, maravilhosas, que foram lançadas, mas ainda antes disso, assim, porque no Brasil estourou a situação, mas assim, tinha países que já vinham com cenários parecidos 3 meses antes, né? E que conseguiram fazer uma produção até mais rápida do que a nossa. Então, desde o ano passado, a China, a Alemanha, a Inglaterra, eles já têm produzido, Itália, já têm produzido conteúdo para a gente tentar pegar como experiência, para a gente saber como conduzir. E eu acho curioso, porque eles já colocavam dentro da fase pré-crítica, né, sintomas já que, para mim, inicialmente eram assustadores, mas que eu vi isso acontecer. Então, desde desesperança, a temporalidade distorcida, às vezes sem saber o que era o final de semana, fuga de realidade, muita negação, episódios de violência, né? Além da hostilidade, da irritabilidade, a violência, inclusive física, além dos medos, preocupações, crises econômicas, existenciais, sociais, políticas, isso na fase pré-crítica, né? Na fase pré-crítica, quando diz assim, ó, tem lockdown, ó, a gente não pode sair, tem que usar máscara, já começou aquela desorganização interna muito grande. Até pelo que você também aponta, né? Assim, como diria o Piaget, né? A gente precisa acomodar aquilo ali em algum lugar. Onde é que a gente vai acomodar uma pandemia, gente? A gente não teve experiência nenhuma semelhante na vida, né? Então, inevitavelmente, vai vir links de memórias afetivas com episódios, com situações difíceis que a gente passou na vida, né? Então, agora podem estar emergindo dores, traumas, episódios que às vezes nem é da pandemia, mas a gente resgata de uma forma, não com intenção, né? Mas de uma forma inevitável, afetivamente falando, surge, né? Aparece novamente. Isso pensando em fase pré-crítica, né? Se a gente pensa hoje numa fase crítica, até anotei aqui
algumas coisas, deixa eu ver se eu encontro, só da fase crítica, principalmente com luto, com questões das perdas, né? Principalmente assim, as pessoas que foram. Inclusive, você vai dar uma oficina para a gente semana que vem sobre isso. Me lembra de falar, não posso esquecer, né? Sim, Mas a gente fala sobre o luto, sobre tantas perdas, episódios de depressão, suicídio tem aumentado, a exaustão por compaixão, é, pânico, esse não saber, o uso de substância, Angélica, tem aumentado muito, 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 além das crises de ansiedade, burnout, até o ressentimento. Olha que curioso, até o ressentimento. Eu lembro de uma paciente que ligou na Fetos e disse assim, olha, a gente está só atendendo online. E aí a paciente assim, eu não tive essa possibilidade. Eu desde sempre estou em contato com o vírus direto. E falou de uma forma assim, de que estava chateada com isso, sabe? Então, são tantos sentimentos, tantos impactos que de uma forma singular vai nos afetando. Angélica, se a gente compara com aquele 11 de setembro que teve nos Estados Unidos, a gente está falando de um país, a gente está falando de 2 torres atingidas, a gente está falando de centenas de pessoas que foram mortas. Agora vamos imaginar uma pandemia, né? Vamos imaginar quantas pessoas que não estarão mais entre nós, quantos afetos, quantos sentimentos. Isso vai demorar muito, muito para a gente voltar a ter um equilíbrio, voltar a se organizar enquanto indivíduos, enquanto sociedade. Assim. O que é orientado, né, dito até pela Organização Mundial de Saúde, é que são os 3 anos após esse término, e a gente está na fase de crise. Não estamos em término ainda, né? Vão ter impactos cognitivos. Imagina as crianças, né? Como é que vão ser das crianças, os adolescentes de hoje, como é que vão ser daqui a 3 anos, 4 anos, quando olharem para hoje e entrar em contato com isso tudo que a gente está vivenciando. Então, tem muitos adoecimentos que já existiam, que eles têm sido potencializados, além dos adquiridos, né? Além dos adquiridos, obviamente. Desde o sistema imunológico afetado, a rearranjos familiares, sociais. Então, a gente tem muito trabalho pela frente, Angélica. A gente, enquanto profissional profissional de saúde mental. exatamente, Lu. O que eu estava pensando, né, enquanto você ia falando também, o quanto que você citou, por exemplo, né, o 11 de setembro, né? Então, se a gente for pensar nos últimos dias, né, pelo menos só no nosso país, estão morrendo mais ou menos a mesma quantidade por dia do que, né, aconteceu naquele evento do 11 de setembro. E o que a gente precisa parar para pensar também é o quanto que estamos, enquanto sociedade, né, naturalizando tudo isso. Então, claro, né, que de alguma forma, à medida que somos expostos, né, há um ano a tantas situações estressantes, né, a tantos sentimentos e a tantas notícias, a tantos impactos, eu acredito que as pessoas, de uma forma geral, vão criando recursos internos também para se proteger um pouco de tudo isso, né, para conseguir lidar minimamente com todo esse impacto, né. Mas algo importante para a gente pensar também, né, estamos aí já há um ano de pandemia, e no início, né, a gente sentia uma preocupação maior das pessoas em se cuidar, um pensamento um pouco mais coletivo, né, com a coletividade. Então, eu vou cuidar, né, vou me cuidar, vou cuidar do outro, vou cuidar do meu familiar. Então, a gente abrindo mão de muitas coisas, em função também do coletivo, né. E hoje, né, no momento crítico da pandemia, o que a gente percebe é que as pessoas estão fazendo, não a maioria, né, não sei se é a maioria ou não, mas que existe um movimento contrário também a isso, né, das pessoas já cansadas, já há muito tempo nessa situação de isolamento, de tantos impactos aí na sua saúde mental, querendo retomar a vida sem que a vida tenha voltado, né, ao normal, aquele normal que a gente conhecia, né, e não que esse seja o novo normal. Eu acho que a gente não deve nunca aceitar essa situação que estamos vivendo hoje com naturalidade. Estamos vivendo um momento de pandemia, um momento atípico para todos nós,
para toda a nossa sociedade, e a gente precisa continuar se inquietando, né? Então, fazendo a nossa parte e se cuidando, né? E eu acho que enquanto profissionais de saúde mental, né, todos que estão aqui nos acompanhando agora nesse momento e que depois também vão acompanhar, é cada um pensar um pouco na sua vida, no seu dia a dia, o que cada um está fazendo, né, para cuidar da sua saúde mental. Porque a gente sabe algumas orientações, então eu vou usar máscara, vou usar o álcool gel para me proteger do vírus, mas o que a gente tem feito, né, no nosso dia a dia para que a gente possa também cuidar da nossa saúde mental, né? Então, organizar uma rotina de vida, né? Agora a gente está num momento que muitas pessoas precisaram voltar ao trabalho, mesmo entendendo ainda esse momento, mesmo sabendo que não é adequado, mas as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam, de alguma forma, né, ter o seu sustento, então, muitas vezes não é uma escolha, né, então eu vou trabalhar remotamente ou não, isso para muitas pessoas não é, Não, então a gente precisa, o mercado né? não tem essa possibilidade, claro. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma necessidade, então para cada um, né, essa pandemia ela é vivida de uma forma. Então eu acho que é o momento de cada um pensar na sua vida, no seu dia a dia, tanto pensar nos cuidados, né, para não se contaminar, para não adquirir o vírus, mas também o que eu estou fazendo no meu dia a dia para me cuidar, né, cuidar da minha saúde mental. Eu organizar a rotina, como eu falei anteriormente, né, validar esses sentimentos, tudo que vem à tona, saber identificar, né, o impacto das notícias também, muitas vezes a gente acessar conteúdos que são confiáveis, e a gente está num momento que é difícil também saber, né, gente, o que é confiável, o que não é, mas nós aqui, profissionais, né, e estudantes de psicologia, precisamos recorrer às fontes científicas, que é isso que vai embasar a nossa prática, né, eu estava aqui também pesquisando, né, encontrei um artigo muito interessante falando sobre os impactos da saúde mental. Então, tem muita gente estudando, tem muitos pesquisadores, né, se debruçando sobre esse novo tema, né, que, pelo menos para a nossa área, né, os impactos na saúde mental. Então, tem muita gente, né, fora aí os pesquisadores, pesquisando sobre vacina, medicamentos, né, então, a ciência, né, que é algo que pauta a nossa caminhada e sempre tem que estar, a gente sempre tem que estar pautado ali por todo o conteúdo científico, por todas as publicações. Então, cada um na sua vida também, né, se proteger um pouco disso, né, dessas notícias que vão vindo, que vão nos afetando. Então, delimitar algum período ali no seu dia, claro, é importante se informar, claro que é, mas saber o limite de cada coisa na nossa vida, né? Eu acho que isso ajuda de uma forma geral aí para que a gente possa minimamente conseguir continuar a nossa caminhada, continuar a nossa vida, né? E o cuidado com a saúde mental ele é fundamental. Sim. Eu fico pensando nessa exposição mesmo às notícias, né? E aí é inevitável a gente não falar das fake news, assim, que vão chegando e vai para as correntes, para os grupos e etc. E quando vê o negócio está ainda pior do que a realidade já nos traz. E, e uma coisa que eu penso, eu não sei se isso realmente é só meu ou é de um coletivo, sabe, Angélica? Mas eu fico pensando no fortalecimento da nossa rede de apoio para nos auxiliar a enfrentar tudo isso, sabe? Porque com que recursos, né? Eu penso muito nisso, assim, quais são os recursos internos e externos que eu tenho para passar por essa situação, né? E vivenciar, porque não é só passar por ela, é ir vivenciando, elaborando e compreendendo e haja tem desde de aspectos como resiliência, a estímulos de quais práticas, o que é que eu estou fazendo, porque estou fazendo, se essas experiências estão me puxando para baixo, porque é inevitável, né? Eu gostaria às vezes de ser dormente, mas eu não sou. Não tenho como me adormecer a isso, não tenho como não me afetar, sabe, Angélica? Então, assim, eu fico pensando o que fazer para fazer esse contrapeso, sabe? Para me puxar de uma outra forma, para eu me sentir ativa, cuidando, sendo cuidada, fortalecendo rede. O dia desse eu estava brincando de. Como é o nome daquele negócio? A dedonha, né? Nome, fruta, não sei o quê, com uma amiga minha de uma pessoa, sabe? Que mora só e tal. Então, vamos fazer alguma coisa, assim, vamos
vamos tentar nos ajudarmos enquanto coletivo, enquanto sociedade. Tem muitas pessoas que têm as suas práticas religiosas, espirituais, mindfulness, meditação, enfim, cada um e cada uma sabe, né? Ou pelo menos tem um caminho para encontrar o que lhe auxilia, o que lhe apoia, o que lhe dá um pouco de equilíbrio, para a gente tentar fazer um aspecto preventivo, né? Preventivo. E algumas pessoas uma necessidade de um cuidativo, digamos assim, né? Para isso tudo que tem nos afetado, e por mais que às vezes a gente não se dê conta, né? Por mais que a gente possa entrar, espero que não, mas por mais que possa entrar no processo até quase de alienação, em algum momento vai ser afetado, em algum momento vai ser impactado em menor ou maior proporção, mas vai acontecer, porque vai afetar as pessoas próximas, vai afetar um cenário coletivo, onde somos do mundo, atravessados pelo mesmo mundo, e inevitavelmente vamos sofrer algum tipo de impacto, sem dúvida nenhuma. Então, pensar em rede, pelo menos a mim, tem me ajudado muito, sabe? E por mais que eu não tenha como estar próximo e estar próximo das pessoas e abraçar, porque eu sou muito sinestésica, eu gosto de chegar e já abraço, já estou aglomerada, agora eu não posso. Não posso, faz mais de um ano que eu não sinto o cheiro da minha mãe, né? Que eu não posso dar aquele abraço sentindo o cheiro, mas o que é que a gente pode fazer para compensar de alguma forma tantas dores, tantas perdas, tanto mal-estar, né? O que é que a gente pode fazer para tentar contrabalançar e trazer um pouco de bem-estar, de equilíbrio para nós? Eu gosto de pensar que o que estamos vivendo nesse momento é um período, né? Claro que está se estendendo, né, gente, um pouco mais do que gostaríamos. O fato de não visualizarmos ainda, né, quando isso vai ter um alívio, né, porque a gente sabe que com a vacina, com todos os estudos, a tendência, né, é que um dia isso vá ter um alívio, né, ter uma melhora, né, que já passamos aí enquanto humanidade também momentos difíceis, mas eu gosto sempre de pensar dessa forma, né, que é um momento que estamos vivendo e que em algum momento isso vai passar. Então, que a nossa vida ela tem esses altos e baixos, tem momentos que estamos muito bem, tem momentos que temos algum problema mais pontual na nossa vida, né? E a gente percebe muito isso, né? Acolhendo os pacientes, pacientes que às vezes vêm, né, com um momento ali de muita angústia, de muito conflito, e a gente dá um suporte, e eu acho que é essa a ideia, né, de que aquele momento vai passar. E se delongando muito esse momento, a gente vai percebendo que os nossos recursos vão se esgotando. Mas é hora de renovar isso, é hora de ter uma renovação, da gente olhar para a situação que estamos vivenciando, né? Que essa é a situação, esse é o momento que estamos vivendo enquanto sociedade, enquanto planeta, esse é o momento que estamos. Não estamos sós. Eu acho que a questão da rede também nos dá uma tranquilidade, uma segurança de saber que todas as pessoas estão passando por isso, sendo mais ou menos afetadas, demonstrando serem mais ou menos afetadas, né? Porque todos estamos afetados. Mesmo aquele que anda na rua sem máscara, que parece que não está nem ligando, ele está se afetando com aquilo, porque de uma certa forma uma pessoa olha diferente para ele, recrimina, isso tudo afeta. Então, eu acho que a gente sentir, né, se dar as mãos aí virtualmente e sentir que todos estamos passando por isso. Então, se eu estou aqui é, há muito tempo sem ver os meus familiares, o outro também está. Então, isso não é uma situação exclusiva de uma pessoa que está vivendo aquilo. Então, a gente percebe muito isso, né, quando a gente tem temáticas específicas dos pacientes, quando a gente faz grupos temáticos, né, que há esse compartilhamento de experiências. Então, isso precisa continuar sendo feito. A gente não pode pensar que, pronto, a gente já está acostumado com essa situação, vamos caminhando, vamos vivendo. A gente precisa falar sobre as nossas angústias, precisamos contar com as pessoas que estão próximas mesmo. Muitas vezes, né, ter uma atenção especial
uma frase diferente que aquele familiar falou, um jeito diferente de falar de um colega. Muitas vezes isso pode acender para a gente um sinal de alerta também, né? Por que que essa pessoa está assim? O que que pode estar acontecendo? Como que eu posso ajudar? Quais são os recursos que eu tenho para ajudar, né? Eu acho que a gente também não pode, nesse momento, né, passar dos nossos limites, saber fazer uma indicação, né? Então, eu acho que esse familiar está precisando de um atendimento profissional. Então, eu acho que a gente saber todos os recursos que a gente tem e lançar a mão deles nos momentos, né, que a gente sente que precisa e continuar, né, perseverando, né? Eu acho que é essa palavra também, né? À medida que estamos aí há um ano em sofrimento, né? Todos estamos, por qual motivo seja, seja pelo isolamento, seja por uma perda de emprego, seja por, né, por N fatores que temos aí, ou passamos por alguma dificuldade, mas precisamos perseverar, precisamos continuar ainda lutando, né, dia a dia, né, para que possamos aí passar da melhor forma, né? E isso eu acho que é um pouco do que você falou mesmo, né, de continuarmos aí em contato com as pessoas próximas, mantendo aí o contato virtual, né? Porque temos esse recurso, né? Imagina se fosse há anos atrás, né? Estaríamos realmente isolados. Então, o isolamento é físico, mas ele não deve ser um isolamento afetivo, ele não deve ser um isolamento social. É um distanciamento físico, né? É uma barreira que a gente cria aí para nos proteger, para proteger as pessoas que a gente ama. Mas não deve ser um isolamento afetivo, né? E a gente precisa, de alguma forma, continuar próximos das pessoas e atentos, né? Eu acho que a gente precisa de uma atenção mesmo, né? Uma frase diferente, aquela pessoa falou de um jeito que, né, eu fiquei pensando aqui, será que essa pessoa está bem? Vamos perguntar, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre as coisas, falar sobre aquilo que incomoda. Esse momento que estamos aqui, né, estamos falando, estamos pensando sobre isso. Então, promover momentos de fala, de escuta, né, para que as pessoas possam se expressar, né? Porque como é que as pessoas vão validar aquilo que elas estão sentindo se elas não têm espaço de fala, se elas não se sentem escutadas, né? Então, isso é muito importante, né? Manter a escuta, manter o diálogo e esse compartilhamento de sentimentos, de experiências, né? Estamos vivendo situações muito parecidas, né? Exatamente, Rogério. Exatamente. É um momento de reedição, né? De nos reeditarmos e, ao mesmo tempo, reconhecer nossos limites, nossas fraquezas, sermos benevolentes com a gente, né? Porque às vezes a gente coloca um nível de exigência, né? Ah, eu estou triste hoje, estou numa pandemia, o mundo não está triste em algum momento, né? Mas ao mesmo tempo também é um convite a essa vida, né? Um convite a novos laços. E tem umas metáforas que eu acho interessantíssimas, porque enquanto sociedade a gente já estava se mascarando muito, né? Para a relação genuína, para uma relação autêntica, para uma relação, nas teorias que eu sigo, a gente fala muito da relação eu-tu, né? Que é essa relação a mais próxima, mais visceral, mais verdadeira, genuína possível. E a gente já estava se mascarando, né? Metaforicamente falando. Então, que seja um convite realmente, sabe, para uma ordem afetiva, para a gente cuidar da gente, cuidar do outro, porque pandemia não é um cuidado individual, é realmente um cuidado coletivo, é uma doença da coletividade e também é um movimento que a gente faz individualmente, mas pensando no coletivo, senão a gente não vai caminhar muito, já, né? Não vai funcionar direito. Então, de fato, a gente procurar esses recursos, manejar desde de estresse a nossa rede, para a gente conseguir dar brevidade, né? Porque, claro que a gente fala muito de governo, mas também tem a parte individual de cada um e cada uma, né? Que a gente pode fazer também, a famosa fazer nossa parte, para que a gente consiga, pelo menos, diminuir esse tempo, essa espera, esses recursos que às vezes vão dizer, nossa, está acabando, meu fôlego está acabando. E aí puxar um pouco mais esse ar e conseguirmos cuidar de nós.
E como puxar esse ar, né, Lu? Eu acho que para cada um tem a sua forma de dar a sua respirada aí, né? Então é um momento tão importante, né, para a gente tem que ter criatividade nesse momento, né? E buscar aí o que cada um gosta de fazer, muitas vezes algo, né? Eu sei que isso já foi muito falado na pandemia, né? Mas retomar alguma coisa que você deixou lá atrás, né? Algo, um hobby, alguma coisa que você goste muito de fazer. Por que não retomar isso, né? Por que não essa respirada ser esse momento, né? Que você vai dedicar ali um tempo, né? Ao invés de você ficar ali assistindo uma notícia ou na rede social, por que que você também não tira um tempo, né? Para buscar algo ali que vá te trazer uma satisfação, que vá te trazer um momento, né? Prazeroso na sua vida, né? E eu fiquei pensando um pouquinho também, enquanto você falava, né, que enquanto humanidade estávamos muito acelerados também, né, enquanto você dizia, né, sobre as nossas relações, que não havia muita proximidade, né, havia um mascaramento aí, se a gente pode usar uma palavra assim, mas eu percebia também essa questão de estarmos muito acelerados, né, muito. E no momento que essa pandemia chega para o mundo todo, né, em algum momento todos, né, tiveram que parar um pouco, ficar na sua casa, porque a gente teve, né, lá no início aquele momento onde a maioria dos países, né, teve aquele momento que todos pararam, né? Então, a gente pensar nisso também, né? Como é que a gente está utilizando o nosso tempo, é, onde a gente está depositando a nossa energia, né? Nesse tempo que temos, que continua o mesmo, né? Um dia continua tendo 24 horas, mas o que que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Vínhamos muito acelerados, né? E a pandemia trouxe um pouco. Peraí, vamos parar, vamos pensar no coletivo, cada um pensar, e a gente percebe muito, né, que as pessoas muitas vezes repensaram as suas vidas nesse período de pandemia, né, se sentiram muito impactadas, né, a gente percebe muitas pessoas, nossa, eu vou mudar isso na minha vida, vou mudar aquilo, porque não estava dando certo, porque, né, eu acho que a gente chega próximo da finitude, né? E se eu não tiver mais tanto tempo, né? E se eu tiver mais um ano, um mês, uma semana, será que esse tempo que eu já vivi está valendo a pena? Então eu também percebo, né, muitas pessoas fazendo uma grande reflexão, aproveitando esse momento para fazer algumas mudanças, né, na vida. Né? E muitas vezes, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa também acompanhar isso, né? Muitas vezes você se depara com essa pessoa, com essa reflexão, né? O Jung vai falar isso, né? Da metanoia, talvez, mas dessa caminhada, né? Desse processo de individuação que vai acontecendo e talvez seja um momento de reflexão mesmo, né? Das pessoas pararem, repensarem algumas coisas, mudarem, né? E serem mais felizes, né? Por que não? Excelente. Isso tem que ficar em caixa alta, né? Tem que printar essa fala, Gé, porque de fato eu acho que é por aí. É isso que nos resta, sabe? Espero que a gente consiga realmente fazer isso, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque a gente Angélica, falando de finitude, né, Lu? fale. Falando de luto, de finitude, né, de tantas perdas, né, que a gente vai passando pela pandemia, como você falou um pouquinho no início, né, não só de pessoas, mas de situações de vida, né, que a gente muda e passa a ter uma nova vida, mas a gente deixou coisas para trás, né? Então, aí posso falar da oficina? Por favor, é porque você falou finitude, eu fui tão longe, Angélica. Eita! Porque assim, nós ocidentais, né, e Brasil, a gente não está acostumado nem a pensar em morte, né? Assim, e aí eu fiquei pensando em estratégias que outros países usam, inclusive, a ponto de dizer assim, olha, os meus clientes são esses são os meus pacientes, eu morrendo, vai para fulano que vai atender. Coisa que a gente jamais vai pensar nisso. Como assim? Eu vou ter? A gente não vai pensar nisso. E claro que são várias possibilidades de luto. E, por favor, fale da oficina, o que é que você está preparando para nós semana que vem, quinta que vem, né? Quinta-feira que vem, né, a proposta é fazer uma oficina mesmo, né, uma roda de conversa, uma troca de experiências, né,
entre profissionais de psicologia ou estudantes aí que já estejam talvez em atendimento, né, para refletir um pouquinho como que eu estou lidando com o luto desse paciente, como que eu estou lidando, né? Muitas vezes esse paciente traz uma situação de perda, seja por um familiar ou outras, né, perdas que ele vai trazendo. Como que eu tenho me sentido enquanto profissional lidando com essa temática, né? Porque é algo que, com a pandemia, né, gente, se aproximou muito mais da gente, né? As perdas estão mais próximas. E muitas vezes é algo que, né, na nossa vida corrida de antigamente, né, a gente vivia, corria atrás de tudo, e a gente não parava para pensar nisso, a menos que a gente tivesse uma situação próxima, né, de perda. Então, hoje isso está mais próximo, né? Então, acho que isso faz, como eu falei, com que as pessoas reflitam sobre a sua vida, repensem e muitas vezes tragam aí mudanças, né, para que ela daqui para frente, então eu vou viver melhor, eu vou viver mais feliz, né, tentar pelo menos. Mas a perda e o luto ele pode trazer muitos impactos, né? Então, como é que eu estou lidando, né? À medida que esse paciente traz um relato, eu percebo isso muito na minha prática, né? Atendendo aí indiretamente, né? Supervisionando casos em estágio, eu sinto que há um impacto nos estagiários, né? E também conversando com profissionais, eu sinto que há um impacto quando a temática do paciente é sobre luto, né? Sobre perda. Então, nessa oficina, né, especificamente, a gente vai tratar, né, de como que essa pessoa está se sentindo diante dessa temática, como que esse profissional se sente, e é um compartilhamento mesmo, né, de experiências, para que cada um fale como é que está vivenciando isso, como é que está sentindo, né, e aí depois a gente pensa aí, né, a proposta é fazer também um mini curso para que a gente, porque muita coisa vem mudando, né, a gente vem estudando muitos aspectos sobre o luto, né, quando que a gente identifica que é um luto complicado ou não, né, porque hoje a gente usa essa terminologia, né, de luto complicado. Quando que é complicado, quando não, né, quando que esse paciente está vivenciando, né, aquela tristeza, aquela perda, mas não de forma patológica, não de forma complicada, né? Então, tem muitas pesquisas, né, muitos autores aí também se debruçando sobre esse tema, e é importante, né, que a gente, enquanto profissionais aí, a gente se atualize nessa temática que, infelizmente, né, gente, a partir de 280 mil, mais, né, deve estar mais já, né, é só a gente falar aqui já mudou o número, né, Já. mortes, né, que a gente teve por Covid, fora outras enfermidades, né, também que possam aí estar ocasionando as perdas. Então, a gente está mais próximo desse tema e a gente precisa estudar, a gente precisa enfrentar, não só estudando, né, que às vezes muitas, né, a gente fala, eu vou estudar, vou me instrumentalizar, mas e o impacto disso em nós enquanto profissionais? Isso também a gente precisa olhar, né? Como que eu também lido com as minhas perdas, como é que eu lido com essa temática, né? Então, um pouco da proposta, né, da oficina é a gente se deparar com esse tema, né? E a gente lida com esses temas, né, Lu? Não tem jeito, né? No começo daqui da live você falou, a gente vai ter que falar, mas a gente tem, né? Alguém precisa lidar, né? E estamos aí nos preparando, né? A cada dia, estudando, nos aprofundando cada vez mais para enfrentar essas temáticas do ser humano, né? Que são difíceis, né? Mas que a nossa profissão eu sempre falo, né, que é tão linda, mas tão desafiadora e nos dá a possibilidade de estar ali caminhando junto, né, independente da temática que estamos lidando. Exatamente, Angélica. Angélica, no mini curso você vai falar, realmente é porque é uma coisa que me mobiliza, eu não tenho expertise de trabalho no luto como você tem, por exemplo, porque eu estou vendo, e eu já acompanhei, inclusive, com pessoas próximas a mim, de terem perdido ente querido e não poder velar, né, o corpo. E há essa possibilidade do trabalho do luto, de fazer uma meio que um enterro simbólico, eu não sei se o termo é bem esse que se dá. No Sim, mini curso você vai falar sobre isso também? sim, sim. No minicurso, né, a ideia é que a gente fale sobre, né, existe fases para o luto, existe um enfrentamento, ou existe um momento que a gente supera esse luto. Então, todas essas perguntas, né, que geralmente a gente tem,
E nesse momento de pandemia, onde estamos todos distanciados, né, e os processos aí de sepultamento, de rituais, né, somos pautados por rituais, né, e o momento, no momento da perda, onde há o falecimento de um familiar, todo esse processo, né, de velar, de todo esse processo, né, de ritual, né, ele nos organiza. E como é que as pessoas estão lidando nesse momento, onde não há possibilidade de fazer todos esses rituais como fazíamos antes, né? Então, à medida que a gente se depara com essa temática de cada paciente, é importante a gente identificar com cada um, né, com cada família, né? Muitas vezes é, há um suporte para a família também, planejar um evento virtual, uma outra possibilidade também, né, que está sendo muito ventilada, né, fazer um livro de registros virtuais também, onde todos os amigos, todos os familiares e colegas daquela pessoa querida, né, que faleceu, registram ali, né, para a família. Então, são várias as possibilidades, mas é importante que se faça assim, né, que se tenha um momento para falar sobre aquilo, para lembrar daquela pessoa, para ter um ritual mesmo que remoto, né? Então, muitas vezes estamos muito limitados, né, o número de pessoas que acompanha ali, né, não, nem sei se temos, né, se podemos a possibilidade de ter um tempo, né, para velar essa pessoa, esse tempo está muito reduzido, reduzido de tempo, de número de pessoas, né? Mas é muito importante, né, que depois disso haja um momento ali específico para que se faça uma cerimônia, um ritual, para que se de alguma forma se fale sobre aquilo, né? Tenha esse momento. Então, os autores, né, eles têm indicado muito a importância, né, de se ressignificar, de se trazer aí com muita criatividade, né, novas possibilidades de ter o ritual, mesmo não sendo aquele que a gente conhecia antes, né? Sim. Que ótimo, Angélica, até porque depois vai cair no não dito, vai virar um mito, um segredo familiar, no final das contas, né? E aí a gente aí vai sendo uma dor crônica para essa dinâmica familiar, uma mensagem transgeracional, enfim, aí são outras temáticas. Angélica, eu não sei nem como agradecer, né, essa disponibilidade de tempo, trocar, partilhar com a gente esse conhecimento. Muita gratidão. Queria dizer para as pessoas que estão com a gente, da importância que é ter vocês com a gente, as pessoas que assistam depois. Quem disser assim, Lu, eu queria muito entender mais sobre o impacto da pandemia, ou os impactos, ou as possibilidades, né, de impactos na saúde mental, manda mensagem para a gente, direct, manda o WhatsApp. Eu tenho estudado esse tema já há um tempo, eu tenho um drive, acho que chega a centenas de textos, de artigos, tem muita coisa em português, tem muitas coisas em inglês, mas tem muita coisa em português também. Além das cartilhas da Fiocruz, como a gente já comentou aqui, se alguém quiser já buscar, estudar, para a minha instituição, não consigo pensar em outra que tenha se debruçado tanto a estudar a respeito. Mas quem quiser, manda, entre em contato com a gente, que a gente envia esse link para ter acesso. Quem tiver ideia de temática, que queria compreender um pouco mais, quem tiver sugestão, a gente está absolutamente aberto, né? O que eu não souber, eu vou atrás da Angélica para me ajudar e de tantos outros colegas. A Angélica também está como professora associada aqui nossa da FETS, que a FETS era uma clínica de psicologia, aí foi aumentando, ganhando corpo e passou a ser um instituto. Recém-instituído, inclusive, né, Angélica? Então, a gente está aqui à disposição mesmo para a gente conseguir fazer uma psicologia com muita adequação técnica, ética, prática, teórica, e a gente está absolutamente à disposição. Então, entre em contato com a gente, que a gente tenta, consegue, vai atrás de um amigo, vê uma outra literatura de outro país, enfim, a gente dá um jeito, tá? Então, a gente está mega à disposição. E, Angélica, muito obrigada por esse nosso primeiro encontro em live, né? Mas muitos outros virão. Gratidão imensa, viu? Obrigada, professora Luciana, pelo convite, né, por estar aqui compartilhando esse momento com você. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente precisa estar sempre buscando conhecimento. E estamos aqui para compartilhar conhecimentos, né?
Então, também fico super à disposição, né? Quem quiser me procurar, também compartilhar, dar sugestões aí de temas para a gente trabalhar em oficinas, em cursos, estamos aí, né, à disposição para contribuir, né, com a psicologia, com a educação, com conhecimento científico, com as técnicas, né? Então é isso que a gente se dispõe. Agradeço muito, muito pelo convite e é uma honra para mim estar aqui com você nesse momento, dividindo essa tela, fazendo uma estreia em lives, né? Estou aqui, um grande desafio, mas muito bom, muito feliz. Gratidão enorme, enorme, Angélica. Eu queria só agradecer alguns comentários tão carinhosos aqui que foram passando. Desculpa não mencionar o nome, as pessoas não fazer as leituras, mas recebi acolho com um coração aquecido. Isso nos mobiliza, nos motiva e nos ajuda a continuarmos de pé, né, Angélica? Então, gratidão a todos, Angélica, muito obrigada. Beijo, gente, até o Tchau, nosso gente. próximo Boa podcast. tarde. Beijo para todo mundo. E até quinta-feira, para quem for se inscrever aí na oficina, acho que o link já deve estar na bio, viu, Angélica? Para quem Tá. quiser fazer a inscrição, já deve estar em algum lugar. Então, Beijo em todo mundo. beijo, Até breve. gente. Tchau, tchau. Tchau.